Boa noite. A grande entrevista vai abordar hoje a problemática da contratação pública com base na nova lei dos contratos públicos, aprovada há quase 2 anos. Para tal, vou conversar com Sónia Isabel da Costa Carvalho Guilherme, Diretora-Geral do Serviço Nacional de Contratação Pública, a quem saúdo e dou as boas-vindas uma vez mais. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Manuel da Silva. Boa noite, estimados telespectadores. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na TPA para tratarmos e falarmos um pouco sobre a contratação pública. O que é que ditou a aprovação da nova lei em 2020, quando a anterior havia sido aprovada pouco menos de 4 anos antes, em 2016? Manuel, se calhar talvez fosse necessário fazer uma abordagem daquilo que é contratação pública, porque muitas das vezes, quando se fala em contratação pública, há uma tendência a pensar-se que é contratação pessoal para funcionários públicos. Portanto, o Serviço Nacional da Contratação Pública é um órgão com natureza de instituto público, superintendido pelo Ministério das Finanças e que tem a missão de apoiar o Executivo no cumprimento, na supervisão e regulação das matérias ligadas à contratação pública. Portanto, indo em resposta à sua pergunta, a Lei 9/16, durante a sua aplicabilidade, trouxe alguns constrangimentos na sua aplicação e houve, por parte dos entes que aplicam, portanto, as entidades públicas contratantes, a necessidade de rever determinados aspectos que viam que havia alguma dificuldade de aplicação e por essa razão houve a necessidade de, em alguns momentos, rever esta lei e tentar passar para uma lei que fosse um pouco mais execuível, com critérios que pudessem, de alguma forma, trazer algumas vantagens em termos de tramitação do próprio procedimento. Portanto, estamos a falar aqui de questões relacionadas com dar alguma celeridade àquilo que é a tramitação de determinados procedimentos. Mas gostaria, se calhar, de fazer Em que é que assentavam essencialmente esses constrangimentos? Portanto, os constrangimentos passavam, de alguma forma, pelo cumprimento daquilo que é a legislação. Se olharmos para aquilo que esta nova lei trouxe, comparando com a anterior lei, um dos grandes marcos foi de que o procedimento-chave que as entidades públicas contratantes devem adotar são os procedimentos abertos. Estamos a falar aqui do concurso público, o concurso limitado por prévia qualificação e um novo procedimento que a nova lei trouxe, que é o procedimento dinâmico eletrônico, que é um procedimento tramitado de ponta a ponta no Sistema Nacional da Contratação Pública Eletrônica, portanto, que permite que as entidades públicas contratantes, de forma mais célere, possam fazer as suas aquisições. A questão estava só em termos de celeridade do processo de contratação? Celeridade e também outras questões. Mas, como eu ia dizendo, o procedimento dinâmico eletrônico é um procedimento que as entidades públicas contratantes, ao adotarem, podem fazer contratações que vão de 4 horas, desde a publicação do anúncio,
podem fazer o leilão e adquirir os bens, portanto, fazer a adjudicação para posteriormente adquirir os bens, e para procedimentos mais abertos, falando de concurso público e concurso limitado por prévia qualificação, este procedimento permite que as entidades públicas contratantes, depois da publicação, ao final de 10 dias, possam fazer as adjudicações dos procedimentos. Quer dizer que, portanto, havia uma dinâmica a qual a lei anterior não estava em condições de responder, nos termos em que ela funcionava, nos termos em que ela foi elaborada. Estava, mas a dificuldade de implementação da própria lei criava de alguma forma alguns constrangimentos na sua aplicabilidade, mas isso também passa por questões que nós ao longo do tempo fomos trabalhando com as próprias EPCs no sentido de formarem os seus quadros para que durante o período de transição pudéssemos então ter pessoas que tratam de facto da matéria de contratação pública com algum conhecimento de aplicabilidade da própria lei. Portanto, estamos aqui a falar de formações e se calhar poderia adiantar aqui alguns números. Mas talvez falemos disso mais tarde. O que eu estava a tentar perceber é que de 2016 a 2020, portanto, vigorou uma lei. Antes existia uma outra, vamos tomar como referência 2016. Portanto, não há a possibilidade, porque isso tudo tem a ver certamente com a dinâmica da própria, se quisermos, da própria realidade do país. Não é previsível que dentro de 4 anos seja necessário, digamos, proceder a alterações à atual lei. Portanto, não é previsível ou é difícil de dizer isso? Manuel Silva, a contratação pública não é uma matéria estática, é uma matéria dinâmica e nós temos que acompanhar aquilo que o mundo nos traz e trazer para cá também as melhores práticas e as boas práticas internacionalmente aceitas. Portanto, a nova lei dos contratos públicos trouxe grandes novidades que passam essencialmente por questões, por exemplo, como disse anteriormente, o tipo de procedimento que é o procedimento primordial a ser adotado, mas para além disso trouxe outras alterações, como por exemplo a questão de ausência da caução da proposta, que na Lei 9 trazia alguns constrangimentos dos operadores econômicos poderem ter acesso às cauções para participarem nos procedimentos. Portanto, a Lei 20 já não tem essa figura. Portanto, por altura do procedimento e a seguir a apresentação da proposta, não há esta obrigatoriedade, porque esta obrigatoriedade apenas será atribuída ao adjudicatário, portanto, por altura já da adjudicação de contrato. Portanto, na altura da apresentação das propostas, houve também uma nova modificação da lei, em que já não há a figura dos contratantes serem admitidos condicionalmente. Portanto, eles ou são admitidos ou não são admitidos. E também, por altura da apresentação das propostas, o ato público decorrente da apresentação das propostas é feito imediatamente a seguir ao prazo determinado para a apresentação das propostas, que na anterior lei ocorria um dia útil após este prazo determinado.
Na essência, o que é a lei do contrato público, dos contratos públicos? Portanto, a lei dos contratos públicos é um instrumento legal, né, que permite às entidades públicas contratantes seguir determinados parâmetros para poderem adquirir aquilo que são as suas necessidades. Ou seja, eu sou uma entidade pública contratante e no exercício das minhas funções tenho determinados marcos a atingir, e para atingir esses marcos eu preciso de contratar, por exemplo, serviços de fiscalização para as minhas empreitadas, preciso de contratar, de adquirir bens de utilidade pública ou não. Portanto, em função destas várias necessidades de cada entidade pública contratante, é preparado um plano anual de contratação. E este plano anual de contratação que dirige aquilo que são as compras públicas que a entidade vai fazer ao longo de determinado As aquisições não são feitas arbitrária e anarquicamente, não é? Hoje eu cheguei, preciso de um serviço, portanto há regras, e essas regras estão estabelecidas na lei dos contratos públicos e legislação conexa à lei. Portanto, cada vez mais se sente a premência da observância de uma lei como esta. Evita a anarquia, evita o descaso, evita descaminho, evita uma série de coisas. Sim, porque o que se quer aqui é que haja o cumprimento das formalidades que a lei traz, né? E como o Manel sabe, se nós tivéssemos um mundo em que cada um quisesse fazer o que bem entendesse, sem regras e sem normas, nós não estaríamos com aquilo que são metas e responsabilidades que cada um dos governos tem. Portanto, a lei dos contratos públicos é o guia das entidades públicas contratantes para fazer, então, essas suas aquisições. Portanto, eu, como entidade pública, disponho digamos, de uma dotação orçamental durante um ano civil, portanto, um ano económico, e é dentro dessa dotação que eu posso fazer as minhas contratações com base no plano de contratações também previamente elaborado. Exatamente. Portanto, é nesta versão que acontecem as coisas. Portanto, existe um orçamento, este orçamento vai permitir que a entidade pública contratante desenhe as suas necessidades e, em função das suas necessidades, ela precisa de quantificar, em termos monetários, de quanto é que estas várias necessidades custam. Portanto, e é isto que forma o Plano Anual da Contratação. O que é o Plano Anual da Contratação? É um instrumento que a entidade pública tem ao seu dispor para lhe ditar o que é que vai contratar, ou seja, as suas necessidades, como é que vai contratar, o procedimento que vai adotar, e este procedimento é em função do seu valor estimado. Portanto, passa por uma pesquisa do mercado que a entidade pública contratada tem que fazer para perceber quanto é que irá custar determinado contrato, seja ele de bem, de consultoria ou de empreitada. Quando falamos de entidades públicas, nós estamos a falar, por exemplo, olhando para nós, estamos a falar da Presidência da República, estamos a falar dos tribunais, estamos a falar da Assembleia Nacional, estamos a falar dos ministérios, estamos a falar das Forças Armadas, estamos a falar da Polícia Nacional, enfim, estamos a falar de todas essas entidades que vivem do Orçamento Geral do Estado. Exatamente. Portanto, a contratação de qualquer serviço por essas entidades deve ser feita na observância estrita do que estabelece a Lei dos Contratos Públicos. Exatamente. E é nesta sequência que as entidades públicas, depois de fazer então essa pesquisa de mercado, precisam de preparar então aquilo que são as peças
do procedimento que vai adotar em função do valor estimado da contratação que quer. Portanto, essas peças de procedimento, olhando para aquilo que é o concurso público, são 3 peças. Portanto, estamos a falar do caderno de encargos, onde tem as cláusulas jurídicas e as especificações técnicas e financeiras que vão estar associadas ao contrato que vai ser celebrado posteriormente. Temos o programa de concurso, que é a peça em que estabelece a forma como a própria contratação irá ser efetuada, e posteriormente o concurso, o anúncio que é publicado nos vários órgãos conforme a lei assim estabelece. Portanto, este anúncio, depois de publicado e nos vários sítios em que a lei estabelece, deve também ser comunicado ao Serviço Nacional da Contratação Pública. Portanto, nós temos tido um trabalho amplo com as entidades públicas contratantes, no sentido de fazer perceber que há esta obrigatoriedade, porque assim a lei o exige. E temos números aqui em relação a isso. Por exemplo, se formos comparar o número de comunicação de abertura de procedimentos em 2020, que se cingiu em 891 procedimentos, comparado com 2021, que foram à volta de 1.578, há uma subida vertiginosa de comunicação na ordem dos 77%. Portanto, estas comunicações são feitas por várias fontes. Portanto, temos o Jornal de Angola, temos o Diário da República, temos as comunicações diretas ao Serviço Nacional da Contratação Pública, que em 2021 também teve um grande desempenho, um elevado número de comunicações, e temos também as comunicações a nível do portal da contratação pública, portanto, que é uma nova novidade e que permite que as próprias entidades públicas contratantes, tão logo lancem algum procedimento, possam fazer o upload da informação diretamente por via do contrato. A entidade pública contratante deve obrigatoriamente notificar o Serviço Nacional de Contratação Pública. Isso é o que diz a lei. Mas não é o que acontece? Infelizmente não. Mas que... já trabalhamos e continuamos a trabalhar com as entidades públicas contratantes, e este número, como pode ver pelos dados que apresentei aqui, tem estado a aumentar e tem estado a haver uma consciência cada vez maior. O que é que leva, por exemplo, a que não seja notificado o Serviço Nacional de Contratação Pública? Não pode ser simples omissão, não pode ser simples esquecimento. Portanto, não pode, até porque está previsto na lei. Vocês preocupam-se com isso e como é que lidam com isso? Sim, Manuel, nós preocupamos-nos com isso e temos estado a trabalhar com as entidades públicas contratantes nesse sentido. Portanto, se o Manuel olhar para aquilo que é o sistema como tal, do que havia em anos anteriores e do que há agora, nós notamos uma grande evolução. E isto é fruto do trabalho... A evolução só em termos de números, ou em termos de observância de toda a tramitação. E do cumprimento da própria legislação. Portanto, como eu ia dizendo, e se calhar dando sequência àquilo que são os passos na tramitação dos procedimentos, depois do ato público, a Comissão de Avaliação é encarregue de fazer um relatório. E este relatório preliminar é, então,
submetido à consideração dos prestadores de serviço para que se pronunciem sobre alguma inconformidade que eles achem que tenha ocorrido durante o processo de tramitação. E havendo ou não alguma reclamação, cabe à Comissão de Avaliação dirimir isso e, posteriormente, produzir um relatório final que vai, então, para ser aprovado pelo órgão máximo da entidade pública contratante, que, por altura da adjudicação do contrato, pede, então, a figura da caução de boa execução. Portanto, a caução de boa execução também trouxe, a nova lei trouxe algumas alterações. Atualmente, a caução de boa execução varia de 5% a 15% do valor do contrato a ser adjudicado. E é obrigatório para aqueles contratos que sejam iguais ou superiores a 182 milhões de kwanza. Portanto, e com isso, portanto, a entidade pública contratante faz a notificação do contrato ao adjudicatário e pede, então, alguns documentos de habilitação que, na lei anterior, os concorrentes queixavam-se de terem alguma dificuldade de obter, e que a nova lei trouxe como novidade de que fossem apenas solicitados aos adjudicatários. Estamos aqui a falar dos documentos ligados ao fisco e à segurança social. A lei inibe a sobrefaturação dos contratos. Os serviços, as empreitadas, as necessidades têm preço. Como é que se consegue perceber, ou como é que a lei consegue evitar que esses preços, ou se colocarmos a questão de outra forma, como evitar a sobrefaturação na contratação dos serviços? Como é que nós vamos perceber que há, de facto, sobrefaturação? Não é pela lei. Mas a lei pode servir de inibidora dessa prática, dessa tentação. Como é que funciona o mercado da contratação pública? O mercado da contratação pública é pesquisa de mercado para percebermos quanto é que, de facto, deverá custar determinado bem, né? E, à medida que formos ajustando e fazendo várias compras da mesma natureza, vai haver um ajuste natural daquilo que é o preço real a ser pago. Não há preços padrão, digamos assim, para a contratação? Não estou a falar dos limites da aprovação, de quem aprova ter quanto, mas valores padrão que poderão ser indicativos, efetivamente, de que não há risco de sobrefaturação. Portanto, isto é um trabalho, é um processo que não é com a publicação da lei que vem. Portanto, é um processo que decorre da contínua implementação de determinado tipo de contrato, que depois nos vai dar o preço de referência como tal. Mas portanto, é inquestionável, doutora, que tem sido a nível da contratação pública onde se têm manifestado maiores casos, se quisermos, de corrupção por via da sobrefaturação, por via de outras manifestações. Portanto, isto são questões que terão que ser provadas, né? Porque até prova contrário, Estava a dar uma resposta diplomática. Até prova contrário, se aquilo que está estabelecido como valor estimado foi a estimação que a entidade pública contratante fez,
Portanto, parte-se do princípio que é aquele valor Portanto, que deve ser pago, Claro. porque até a lei diz que o valor estimado é o valor que a entidade pública contratante tem como teto máximo. Portanto, é o valor base. E por via disto e de forma a se poder regular o próprio mercado, a lei trouxe, como já referi, o procedimento dinâmico eletrónico, que nos tem demonstrado que há, de facto, possibilidade de se fazer algumas poupanças e de podermos pôr o mercado a circular de forma a trazer a estimativa para aquilo que é o preço, que deveria ser o preço correto. Ou seja, Portanto, no momento do contrato, nós trabalha-se com os valores que são apresentados. Portanto, não se questionam os valores que são apresentados. não, os valores que são apresentados normalmente são abaixo daquilo que é a estimativa que foi feita pela entidade pública contratante, né? E cabe à Comissão de Avaliação olhar para aquilo que a entidade pública contratante, que o prestador de serviço vai cotar e perceber se de facto faz algum sentido ou não, e se está dentro daquilo que foram as estimativas previstas pela entidade pública contratante. Portanto, todos os contratos são submetidos à Comissão de Avaliação, de que fazem parte, por exemplo, o Serviço Nacional da Contratação Pública. Não, Manuel. O Serviço Nacional da Contratação Pública não faz parte das comissões de avaliação das entidades públicas contratantes. As entidades públicas contratantes são um órgão soberano. Elas sabem aquilo que querem contratar e têm a prerrogativa de criar as suas comissões de avaliação que vão ajudar o órgão máximo da entidade pública contratante a fazer análise na escolha do melhor prestador de serviço. Portanto, para aquele determinado serviço. Não havendo um elemento externo a nível dessa comissão de avaliação, portanto, digamos assim, as coisas são concertadas dentro da própria entidade contratante. Portanto, a própria entidade contratante é que é a responsável por criar a comissão de avaliação, e os órgãos da comissão de avaliação têm a responsabilidade de fazer então a avaliação de todas as propostas que receberam e ver, em função do tipo de procedimento adotado, a que melhor se ajusta para ser adjudicado o contrato. A celeridade pretendida na nova lei tem trazido bons resultados? Tem sim trazido bons resultados. Se olharmos para aquilo que é o novo procedimento de contratação, um dos novos procedimentos de contratação que a lei trouxe, que é o procedimento dinâmico eletrónico, que é um procedimento Portanto, é por via desse procedimento que há maior celeridade. Exatamente. Portanto, de outra forma, não se conseguiria essa celeridade. Continuaria a haver acusação de excesso de demora e burocracia no tratamento dos contratos. Não, de outra forma, não diria que seria morosidade, mas está aí uma questão de planificação. Portanto, posso lhe dar um exemplo. Se eu pretendo construir uma escola, eu tenho o meu programa, calendário escolar, sei que as aulas vão começar ou começam em setembro, né? E preciso da escola pronta 2 meses antes. Então, e sei que, pela minha pesquisa de mercado, é uma escola de 7 salas de aula e que para a construção dessa escola eu preciso de 7, 8 meses, 10 meses ou mesmo 1 ano. Portanto, eu tenho aqui elementos que me permitem dizer que eu tenho que planificar esta aquisição de forma que o procedimento ocorra no ano anterior, para que a adjudicação possa ser efetuada e haja o tempo possível para que
a obra seja executada e esteja terminada naquele período que se precisa. Portanto, a questão de burocratização não se coloca tanto. Portanto, é mais uma questão de planificação que deve ser feita para se ajustar ao período em que se precisa do serviço prestado. Portanto, o procedimento dinâmico eletrónico não é obrigatório. Eu posso não ir por aí. Exatamente. Tendo em conta que eu posso fazer a minha planificação. Portanto, eu não tenho que ir necessariamente por aí. Não é obrigatório, porque a lei não exige, mas se calhar valia aqui apenas esclarecer que o procedimento dinâmico eletrónico é apenas para contratos padronizados, porque ele em si envolve uma fase que é de leilão. Portanto, faz-se a publicação daquilo que se quer, né? Por exemplo, uma coisa padronizada, material de escritório. Portanto, conseguimos claramente dizer que queremos uma caneta, papel A4, papel A5 ou A3, e com essas especificações a informação é inserida no portal da contratação pública e os prestadores de serviço são notificados de que há ali um procedimento com os quais eles podem concorrer. Portanto, e em função disso é feito o leilão, tendo em conta o tipo de procedimento a adotar, porque mesmo o procedimento dinâmico eletrónico tem várias etapas. Portanto, em função do valor estimado do contrato que se vai fazer. Se forem contratos com valores estimados abaixo ou até 18 milhões de kwanzas, em 4 horas pode-se fazer esse procedimento e fazer a adjudicação. Se forem contratos mais avultados, na ordem daqueles contratos ligados a concurso público, acima dos 182 milhões de kwanzas, em 10 dias pode-se fazer essa contratação. Portanto, e por aí nós temos vindo a perceber que tem havido muitas poupanças. Vamos falar das poupanças na segunda parte do nosso programa. Ok. Diretora, vamos para um breve intervalo, caro telespectador, desta edição de Grande Entrevista. O nosso tema de hoje é a problemática da lei dos contratos públicos. Voltamos já a seguir. Regressamos para a segunda parte desta edição de Grande Entrevista. O nosso tema de hoje é a problemática da contratação pública. A minha convidada, Sónia Isabel da Costa Carvalho Guilherme, diretora-geral do Serviço Nacional de Contratação Pública. E antes do intervalo falava então das poupanças geradas com a introdução do procedimento dinâmico eletrónico. Pode continuar. Pois, Manuel, como eu ia dizendo, o procedimento dinâmico eletrónico é um procedimento que está inserido naquilo que é o Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica. Portanto, que é um instrumento criado para que pudessem as entidades públicas contratantes efetuar procedimentos de via eletrónica, portanto, trazendo aqui alguma desmaterialização naquilo que é o processo de compra tradicional, que é em formato de papel. Portanto, olhando para o procedimento como tal, ou seja, o Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica, nós tivemos em 2020 7 procedimentos e em 2021 nós tivemos 43 procedimentos. Portanto, destes 43 procedimentos, 30 foram em formato de procedimento dinâmico eletrónico. Portanto, isso é bom, é um bom indicador? 30 embora ainda exíguo, mas é um bom indicador. É um bom indicador na medida em que, se olharmos para aquilo que foram as poupanças, e fazendo uma comparação
entre 2020 a 2021, nós conseguimos perceber que no primeiro ano tivemos poupanças na ordem dos 2,5 mil milhões de dólares, enquanto que em 2000... De dólares ou de kwanzas? De kwanzas, desculpa. Enquanto que em 2021 tivemos poupanças na ordem dos 6,4 mil milhões de kwanzas. E ao que é que se deve então essas poupanças? Portanto, essas poupanças... De onde é que vêm? É fruto daquilo, conforme eu estive a dizer há pouco, da própria regulação do mercado como tal. Como tem o fator do leilão, dá a possibilidade de que os prestadores de serviço, tendo um valor estimado como teto de base, poderem fazer os seus lances abaixo desse valor. Portanto, quanto maior a adesão a essa modalidade, a esse procedimento, maiores serão as poupanças. Haverá tendência de maiores poupanças até determinado ponto em que o mercado esteja regulado. Porque à medida que vai ocorrendo isso, se eu anteriormente tinha para a compra de uma lapiseira 50 mil kwanzas e fiz um leilão, e o leilão disse-me que aquela lapiseira não são 50 mil kwanzas, são 20 mil kwanzas. Eu, quando for fazer uma nova compra de lapiseira, já não vou ter o valor de 50 mil kwanzas. Vou já adotar os 20 mil kwanzas. E, portanto, é desta forma que o próprio mercado, em termos de estimativa daquilo que são as compras, vai se regulando. Mas isso depois requer também que os próprios gestores percebam que aquilo não é dinheiro a mais. É apenas poupança dos seus próprios recursos. Exatamente. E que aquilo não é para fazer outras coisas. E que permitirá, eventualmente, com essas poupanças nos recursos, suprir outras necessidades que não tinham sido previamente enquadradas no seu plano anual de contratação por conta do limite de orçamento dado a esta EPC. Portanto, ou seja, o orçamento vai ser o mesmo, mas em vez de fazer 5, vai fazer 6 ou 7. Exatamente. A contratação pública ocorre em pelo menos em 3 modalidades: a contratação limitada por prévia qualificação, limitada ao convite, contratação simplificada. Mas o que se nota é que há aqui a preferência pela contratação simplificada. O que é que explica isso? Manuel, não são 4 procedimentos. A lei tem 6 procedimentos. Portanto, temos os procedimentos abertos, temos os procedimentos abertos que são exatamente o concurso público, concurso limitado por prévia qualificação e o procedimento dinâmico eletrónico. E temos os ditos concursos restritos. Estamos a falar do concurso limitado por convite, a contratação simplificada e a contratação emergencial. Portanto, olhando para aquilo que é a contratação simplificada, a lei é um procedimento que está na lei e, como qualquer outro procedimento que está na lei, para a sua adoção deve ser devidamente fundamentado. Portanto, a lei traz, quando falamos de contratação simplificada, temos que olhar para 2 vertentes. Portanto, a contratação simplificada pelo critério de valor, que é bastante usada pelas entidades públicas contratantes, porque são valores abaixo dos 18 milhões, portanto, isso também é uma nova novidade que a lei trouxe, que anteriormente... Acima dos 18 milhões, a contratação simplificada não encaixa. Deixe-me continuar a explicar. Portanto, pelo critério de valor, a anterior lei dizia que podia-se fazer a aquisição de bens e serviços de valores até 5 milhões. E este limite aumentou para 18 milhões. Portanto,
Quando olharmos para a parte do critério material, portanto, é independentemente do valor. Não temos um limite de valor. Portanto, há dois critérios que... Exatamente, mas temos requisitos prévios para a sua adoção. Olhando essencialmente para esta questão... E prevalece o critério de valor, no caso, já que a entidade contratante há de querer permanecer nessa modalidade de contrato. Não. São duas coisas distintas. Um é o critério de valor, em que a entidade pública contratante, para adotar a contratação simplificada, só pode fazê-lo com valores estimados até 18 milhões de kwanzas. Outra é a contratação simplificada pelo critério material. E aí é independente do valor. Portanto, é independente do valor. Exatamente. Portanto, a entidade contratante... O que acontece normalmente é a opção pelo critério material, que se sobrepõe, no caso, ao critério de valor. Não necessariamente. Porque quando se diz que fez contratação simplificada, muitas das vezes não há aquela distinção de que se foi pelo critério de valor ou pelo critério material. Então, não havendo esta discrepância... Eu tenho que fundamentar. Por que razão é que... Exatamente. E a lei traz-nos vários critérios pelos quais a entidade pública contratante pode fundamentar o uso da contratação simplificada pelo critério de valor. Portanto, estamos a falar das questões relacionadas com aptidão técnica, ou seja, questões que estejam intrinsecamente relacionadas com questões de proteção dos direitos de autor ou de direitos exclusivos de determinados serviços, em que apenas um único prestador de serviço é apto a prestar esse serviço. Portanto, estamos também a falar numa vertente em que, como resultado de um outro procedimento que tenha sido lançado, estamos a falar de concurso público, concurso limitado por prévia qualificação ou concurso limitado por convite, em que na fase final de adjudicação do contrato não haja nenhum concorrente capacitado para prestar aquele serviço, pode-se recorrer à contratação simplificada. Este é um outro ponto. Outro ponto que permite ir para a contratação simplificada é quando nós estamos no decurso de determinado contrato e que verificamos que o prestador de serviço não está a corresponder com aquilo que deveriam ser as suas obrigações. Neste caso, a entidade pública contratante tem o direito e o dever de notificar o prestador de serviço, no sentido de... E substituí-lo por outro? Não, primeiro tem que fazer um alerta a dizer que ele não está a cumprir e dar-lhe a opção de poder se reestruturar e fazer o cumprimento do contrato. Se não houver esta reestruturação e o prestador de serviço continuar em infração para aquilo que são as suas obrigações contratuais, pode a entidade pública contratante rescindir o contrato, porque esta justificação é por uma causa que seja imputável ao prestador de serviço. Porque se for de outra forma, portanto, não pode ser adotada a contratação simplificada nestes termos. Para além disto, também temos a questão do uso em acordos quadros. Portanto, acordos quadros é outro tipo de modalidade de contratação pública em que é precedido de um concurso aberto e que posteriormente
quando já estão formados os acordos de quadro, se as peças do procedimento disserem que eu, depois do procedimento, vou firmar o acordo de quadro com uma única entidade, então aqui também estamos a adotar a contratação simplificada. Mas é verdade que o que tem estado a acontecer é que a contratação simplificada tem sido preferencial em relação às outras modalidades de contratação pública? Manuel, vamos chegar lá. Deixe-me só terminar a fundamentação dos vários pontos de contratação simplificada. Portanto, um último ponto de contratação simplificada tem a ver com os financiamentos externos. Portanto, o governo precisa de fazer determinada contratação, portanto, seja um serviço, seja uma empreitada, seja um bem, e recorre a financiadores externos para o apoiar. E muitas das vezes estes financiadores externos condicionam o seu apoio para este ou aquele determinado prestador de serviço. Então, desde que todas essas fundamentações sejam efetuadas, o uso da contratação simplificada está legalmente efetuado. Não é que esteja em causa a questão legal. O que está em causa é a preferência. Exatamente, a preferência por uma dessas modalidades em detrimento das outras. Portanto, será também a questão da celeridade no tratamento do... Não necessariamente, porque o uso da contratação simplificada tem que ter como pauta estes 5 elementos que foram aqui efetuados, portanto, os 5 fundamentos que a lei traz para o seu uso e é nessa base que se usa. Provavelmente, e o que ocorre é que por coisas mais simples que se vão adquirindo, recorre-se ao valor, à contratação simplificada pelo critério do valor, porque vai até 18 milhões e grande parte das entidades públicas... Riscos do excesso de recurso a essa modalidade. Pronto, os riscos e a própria lei também tem um elemento de barreira, porque se eu for recorrentemente fazer compras de contratação simplificada pelo critério de valor de um determinado produto, no ano econômico subsequente, se eu quiser contratar um serviço similar, usando o mesmo critério, eu tenho que perceber se aquilo que eu contratei no ano anterior, com aquilo que eu vou contratar no ano subsequente, somado, chega ou ultrapassa os 18 milhões. Se chegar ou ultrapassar os 18 milhões, eu já não posso usar esse procedimento. Tenho que usar um procedimento mais aberto. Portanto, esses pormenores vêm todos no Manual da Contratação Pública. Portanto, todos os agentes públicos, todas as entidades contratantes, potenciais contratantes públicas, devem dominar esses aspectos. Não podem alegar o desconhecimento para um procedimento que não esteja em conformidade. Sim, e este é um trabalho que o Serviço Nacional da Contratação Pública tem estado a fazer. Nós efetuamos, quando surgiu a lei, efetuamos vários seminários a nível das 18 províncias de Angola, em que tiveram os vários órgãos das entidades públicas contratantes das províncias, no sentido de informar quais foram as grandes novidades que a lei trouxe. Portanto, para além destes seminários, nós vamos fazendo formações direcionadas e neste quesito
nós temos uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, por via de um protocolo entre as duas instituições e que onde está inserida a Academia da Contratação Pública, e por via da Academia nós vamos formando então os quadros naquilo que são as questões mais prementes, tanto na fase de tramitação do procedimento, quanto na fase de execução do próprio contrato. Diretora, até onde é que vai a autoridade do Serviço Nacional de Contratação Pública? Autoridade no sentido no âmbito da gestão, formalização, acompanhamento dos contratos. Portanto, Ou por outra, o Serviço Nacional de Contratação Pública pode anular um contrato? A nova lei diz que sim. A nova lei diz que sim e nós temos estado a trabalhar e a passar essa mensagem às entidades públicas contratantes. As entidades públicas ainda não perceberam isso? Ou não aceitam isso? Não, já perceberam. Só que não aceitam. E aceitam. Aceitam Mas na medida em que, quando nos fazem as comunicações de abertura de procedimento, e é obrigatório que, para além da abertura, sejam enviadas as peças do procedimento em função do tipo de procedimento que está a ser adotado. Portanto, nós fazemos a análise e verificamos se há alguma insuficiência nessas peças. E emitimos pareceres e recomendações de melhoria. Mas que podem não condicionar a implementação do contrato? Condicionam de alguma forma, porque nós trabalhamos em parceria com outros entes que fazem a parte de regulação em termos financeiros. Portanto, estamos a falar aqui do controlador financeiro, que... Esse parecer circula por essas entidades. Exatamente. Quando nós emitimos alguma insuficiência, nós copiamos outras entidades que, na fase de execução, se não houver aquela melhoria que foi solicitada ou foi recomendada por nós, pode haver a paralisação da execução do contrato até que seja suprida aquela insuficiência. De qualquer forma, o vosso parecer pode não estar compaginado com a visão dessa outra entidade. E a outra entidade ainda assim validar. Portanto, isso cria aqui depois um vazio na relação. Não, na medida em que são entidades parceiras que que convergem o seu esforço para o mesmo bem comum. Portanto, que é termos aquilo que se diz que é a melhoria na qualidade da despesa. Portanto, se estamos a concorrer todos para o mesmo fim, para o mesmo fim, essa divergência não se aflora. Portanto, e as entidades contratantes normalmente reagem bem a esses vossos pareceres, no plano meramente técnico. Sim. Porque é praticamente mais a nível técnico que vamos, volta e meia, vendo algumas insuficiências e não temos tido reações contrárias e sim de acatamento e até porque, se olharmos para aquilo que são as constantes solicitações das entidades públicas contratantes, conseguimos perceber que cada vez mais há a preocupação de estarem em conformidade com aquilo que são os procedimentos legais que a lei traz. Quais são as debilidades ou fragilidades mais frequentemente manifestadas na elaboração dos concursos?
Pronto, o que eu posso dizer que há alguma fragilidade é mais relacionada com a questão dos critérios de avaliação, em que as entidades públicas contratantes precisam de ter estes critérios de forma clara e transparente para que lhes permita avaliar da melhor forma os vários concorrentes de forma equitativa, transparente e não ter possibilidades de virem eventualmente a serem impugnados pelos atos cometidos. Realisticamente, o Serviço Nacional da Contratação Pública funciona melhor no modelo atual, enquanto instituto público, ou funcionaria se estivesse na esfera, por exemplo, das entidades administrativas independentes? Em termos de autonomia, em termos até de distanciamento, digamos, de algumas influências. Pronto, é uma pergunta eu não estou a dizer que não esteja bem, eu estou a questionar se como funcionaria melhor. É uma pergunta bastante pertinente e nós estamos a estudar, estamos a ver qual a melhor forma, qual o melhor modelo que o Executivo poderia ter de enquadramento do Serviço Nacional da Contratação Pública. Portanto, acredito que o que for melhor será adotado. Não tem uma opinião pessoal ou não quer revelar aqui? Opinião pessoal tenho, mas o que poderei dizer é que enquanto entidade autónoma nós poderíamos de alguma forma olhar para aquilo que são as insuficiências do mercado e tentar propor medidas mais como é que poderei dizer, mais substanciais, no sentido de termos não apenas o nosso papel em termos independentes, mas se calhar termos uma outra visão de termos as próprias entidades públicas contratantes melhor servidas e melhor formadas, de forma a termos entes com as capacidades técnicas necessárias para fazerem a implementação da lei na conformidade que se pretende. Vou-lhe dar um exemplo. Olhando para aquilo que são as boas práticas internacionais e em visitas de benchmarking conseguimos perceber, noutros países o oficial de compras é uma função, assim como o advogado, assim como o arquiteto, como o jornalista. E se calhar esta visão que conseguimos perceber lá fora faz deles entidades que estejam intrinsecamente comprometidas com aquilo que fazem. Ou seja, se eu, vou dar um exemplo no Quênia, né, for indicado para ser um oficial de compras e estiver a fazer um procedimento e que deste procedimento o órgão regulador ou supervisor detectar que houve alguma irregularidade que comprometeu aquilo que são os ditames da legislação, ela é sancionada. Para além do órgão responsável, eu como oficial de compras também
sou corresponsabilizado. Corresponsabilidade. Então, se calhar, valeria a pena olharmos conferir um outro estatuto à própria entidade e aos seus colaboradores. E este oficial de compras é alguém que é certificado. Portanto, todos os entes que trabalham, entidades públicas contratantes que fazem compras governamentais, são certificados. E é neste diapasão que nós criamos a Academia da Contratação Pública. E aí funcionaria melhor como um vetor de combate à corrupção? Completamente. Completamente. Porque se eu poderei ser eventualmente corresponsabilizado no futuro por algo que eu tenha feito de errado, a minha tendência é fazer o mais certo possível, né? Portanto, como eu ia dizendo, o protocolo que nós temos a nível da Academia da Contratação Pública visa essencialmente trazer este nível de comprometimento e de conhecimento dos entes que vão tratar da contratação pública a nível das entidades públicas contratantes e de alguma forma diminuir aqui eventuais riscos de não conformidade com aquilo que a lei traz. Estabelece. Estamos a chegar ao fim e uma pergunta mais. Qual é a utilidade da Semana de Contratação Pública? Portanto, a Semana da Contratação Pública, nós estamos a celebrar a 6ª edição e é uma altura em que, muito esperada, diga-se de passagem, pelas entidades públicas contratantes, porque vamos abordando temas de vários níveis, relacionados à matéria da contratação pública. Portanto, para esta semana, nós trouxemos sob o lema Contratação Pública, Arquitetura e Engenharia em prol da consolidação fiscal, que é um tema que vai ser efetuado em conjunto com a Ordem dos Engenheiros. Portanto, o Serviço Nacional da Contratação Pública... Vão realizar uma mesa redonda, uma conferência, Não, vão ser vários tópicos ao longo de 2 dias, portanto, dia 16 e dia 17 de junho, na INAP, que é o nosso parceiro por excelência. Portanto, e vai-se abordar tópicos relacionados a matérias ligadas à arquitetura e engenharia, portanto, questões relacionadas com vantagens ou desvantagens de implementação de contratos no sistema concepção-construção, questões ligadas ao prazo de vigência de contratos de desenvolvimento em matéria de software, o relacionamento entre o projetista e o fiscal da obra. Portanto, temas essencialmente relacionados a empreitadas. Pois, já vimos que a nível da contratação pública, o setor da construção foi dos mais, não sei se ainda é, mas dos mais problemáticos. Em que medida? No tratamento mesmo de todo o processo. Não tem essa... Não diria que é mais que fosse problemático, mas é mais complexo. É mais complexo na medida em que, para a implementação de uma obra, há determinados trajetos que temos que cumprir
e sendo a obra um investimento público... Pois, e a escala de custo também é muito alta, não é? Há uma lei do investimento público que traça uma série de passos que devem ser seguidos antes de termos o concurso como tal, em termos de obra. Portanto, não é nada de especial em relação a vocês. É normal, é rotina, Não. O nosso papel com a construção é igual ao nosso papel com a educação, é igual ao nosso papel com a agricultura. Portanto, cada órgão é autônomo em fazer aquilo que é a sua especialidade e nós apenas regulamos a forma como cada um deles faz as suas contratações. Muito obrigado, diretora. Chegamos ao fim Obrigada, da nossa Manel. conversa, dessa entrevista. Obrigada. Obrigado a si também, caro telespectador. Chegamos assim ao fim desta edição de Grande Entrevista. Falamos da contratação pública. Estive a conversa com Sónia Isabel da Costa Carvalho Guilherme, diretora-geral do Serviço Nacional da Contratação Pública. Eu despeço-me até a próxima edição desse programa. Até lá, continue com o que se segue na programação do Canal 1 da Televisão Pública de Angola. Boa noite.